Olá, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo, começando mais um Sala de Visita. Toda sexta-feira a gente bate um papo aqui, recebendo os nossos convidados, e eles têm vários assuntos distintos a tratar. Alguns contam sobre suas carreiras ministeriais, outros sobre o seu ministério de louvor e adoração, e também temos recebido autores da nossa casa, a editora CPAD. Hoje eu tenho um prazer imenso de bater um papo com um dos pastores que é comentarista da revista de escola dominical. Aliás, você que está com a gente, quiser deixar o seu comentário aqui no vídeo no YouTube ou através do nosso WhatsApp. Anote aí, 11 2081 0475. Vai ser um prazer imenso saber de onde é que você está acompanhando essa conversa, tá bom? Bom, eu tô aqui na DFM 88.7 em São Paulo e também para a internet. E eu vou receber ele que é pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia. Ele também é procurador-geral do município, formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Logos Faetel. Ele é casado há 30 anos com a irmã Jocineide Machado e é pai do Silas Júnior, do Gabriel e da Ana Carolina. Paz do Senhor, pastor e professor Silas Queiroz, seja bem-vindo ao Sala de Visita. Meu irmão Márcio Melo, paz do Senhor, um prazer, uma honra muito grande participar com você aqui do Sala de Visitas, aí da nossa rádio ADFM, do Ministério do Belém, São Paulo. Aproveito desde já nessa saudação inicial para cumprimentar o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente de honra da Convenção Geral, e que preside o Ministério do Belém, é a nossa convenção também a Confradesp, e estender também ao nosso presidente da CGADB, o pastor José Wellington Costa Júnior. Um prazer muito grande estar falando contigo. Nós que agradecemos, é uma satisfação muito grande conhecê-lo, o senhor que está aí do outro lado do país, né, professor? E vamos falar sobre esse livro aqui, sobre essa obra maravilhosa, a revista de escola dominical que está em curso, inclusive, já está acontecendo as aulas. Você que é assembleano, você que é um membro de uma igreja evangélica e que tem adotado aí na sua igreja a revista de escola dominical, você pode encontrar já disponível pela editora CPAD este título, Lições Bíblicas com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Professor, me conta um pouquinho sobre como chegou essa oportunidade para que o senhor fosse o comentarista dessa edição e de onde surgiu aqui a escolha desse tema. Conta um pouquinho desse processo para a gente. Aproveito para cumprimentar, deixar minha saudação aqui, irmão Ronaldo, que é o diretor da CPAD. E eu há muitos anos escrevo artigos, especialmente para o Mensageiro da Paz e algumas vezes para a revista Obreiro, esporadicamente também para Ensinador Cristão. E eu sempre fazia isso de maneira absolutamente despretensiosa em relação a qualquer outra oportunidade. Mas no ano de 2021, eu recebi um convite para escrever uma revista de jovens. Foi uma surpresa para mim receber esse convite e naquele ano eu escrevi um comentário ao Evangelho de João, que resultou também na publicação de um livro. Eu tinha também recém-lançado pela CPAD o livro Maturidade Espiritual do Líder, que por graça de Deus, inclusive, já está na sua terceira tiragem e, por bondade de Deus, tem tido uma boa aceitação. Escrevi, portanto, a primeira revista de jovens. Um ano depois recebi o convite para escrever a segunda revista e escrevi um comentário das cartas pastorais, as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. E em 2023 eu fui convidado para escrever uma revista de adultos. E aí a surpresa, evidentemente, foi ainda maior, tendo em vista o tamanho da responsabilidade que é escrever uma revista de adultos, que é estudada no Brasil e fora dele, onde nós temos a Igreja Assembleia de Deus. Mas Deus me deu a graça, eu escrevi um comentário dos livros de Ruth e de Esther, os dois únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Por graça de Deus, teve uma boa aceitação. No ano passado, eu recebi o convite para escrever a lição bíblica desse quarto trimestre, acompanhada do livro de apoio, tratando aí de antropologia bíblica, ou antropologia teológica, focado na tricotomia, corpo, alma e espírito. E eu dou graças a Deus que tenho recebido diversas impressões positivas
em várias partes do Brasil e fora dele também, em relação à maneira como as lições estão contribuindo, né? Assim como tantos outros excelentes trimestres que nós temos, a CPAD tem aí já de longa data pastores muito mais abalizados e experientes do que eu, né? Que têm contribuído com esse ministério tão importante. Eu estou, por bondade de Deus, iniciando, e é uma alegria saber que a revista também tem tido uma boa aceitação, servindo para edificar os irmãos, edificar a igreja, e eu desejo que esteja glorificando a Deus com tudo isso. Então, em síntese, é essa a trajetória. Pastor Silas, é interessante, a gente aqui na cidade de São Paulo vive numa rotina muito corrida, sabe? As pessoas têm pouquíssimo tempo, os translados, né, são intensos, o trânsito costuma ser bastante pesado, geralmente os irmãos trabalham durante a semana, vão ao culto à noite, vai direto geralmente, fim de semana é corrido também para participar da escola dominical, e é muito comum para quem circula no transporte em São Paulo, a gente vê no trem, no metrô, no ônibus, hora ou outra, algum irmão com a revista de escola dominical na sua mão para conferir, para ir se preparando para o domingo e não ser pego de surpresa com o assunto e também, claro, ir aproveitando o tema da melhor maneira possível. Como é que tem sido para o senhor essa experiência de fazer parte do dia a dia das pessoas através aqui desse objeto de estudo, dessa pesquisa que Deus tem colocado em suas mãos, através de escrever para a escola dominical, esse contato com alunos do mundo inteiro? Eles têm um feedback, eles conversam contigo também? Conta um pouco para a gente dessa experiência. De fato, a literatura tem um poder extraordinário, né? Vai muito além de onde a gente imagina que possa chegar. E eu, de fato, tenho me surpreendido com não só os contatos, mas a valorização que os irmãos têm dado à escola bíblica dominical e ao material que a CPAD tem divulgado. E, no caso específico, a essa revista que eu tive a oportunidade de escrever. Eu tenho ido a alguns lugares, e inclusive fora do Brasil, e tenho ficado surpreso com o acolhimento, né? E como os irmãos têm acompanhado as revistas. A gente olha também pelo ambiente das redes sociais, como que o assunto é acompanhado, é discutido, é comentado, né? Hoje nós temos aí pelo menos algumas dezenas de sites, né? Melhor dizendo, de canais, né, do YouTube, onde é feita a difusão dos comentários. E também tem muitos grupos de WhatsApp. Eu tenho, inclusive, sido demandado para gravar vídeos para grupos de WhatsApp, mandar mensagens de diversos grupos, de diversos estados. Então é muito gratificante, e eu tenho dito que a gente nem precisa, talvez, se preocupar tanto com o deslocamento físico, porque a literatura em si, ela vai onde a gente nem imagina. E você dá um exemplo muito concreto, que é de você verificar um irmão que às vezes aí no metrô, numa metrópole como São Paulo, acompanhando o tempo de viagem para poder se inteirar já do assunto daquela semana, às vezes como aluno, às vezes como professor, para no próximo domingo estar lecionando ou participando da escola dominical. E sabemos que isso é transformador, porque a palavra de Deus é transformadora. E as nossas lições têm uma característica predominante, e eu me lembro de uma conversa, numa das minhas conversas com o irmão Ronaldo, ele enfatizou muito isso: as nossas lições são bíblicas. Então a escola dominical, ela visa comentar os textos bíblicos, é um cunho mais exegético, né, para que possa promover edificação. A escola dominical não visa debates, não visa suscitar polêmicas. A escola dominical visa, acima de tudo, a edificação do corpo de Cristo, como, aliás, está lá em Efésios, do capítulo 4, versículo 11, que o propósito de todos os ministérios tem que ser a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. De forma que, para mim, é uma satisfação pessoal muito grande. E como é que surgiu a escolha desse tema, pastor? Corpo, alma e espírito. Fala sobre do que somos formados, né? Sobre a tricotomia. É essa a proposta desse assunto? Como é que o senhor foi desafiado aí a tratar sobre essa lição? Muito bem. A CPAD, ela tem um currículo elaborado previamente, muito bem pensado, para atender todas as faixas etárias da nossa escola dominical. Não tem uma faixa etária hoje, né, que a CPAD não tenha um material preparado didaticamente
à altura, né, adequado ao grau de compreensão do desenvolvimento desta faixa etária, aí do berçário, né, até as pessoas, aos adultos em geral. E esse currículo, ele é previamente definido e ele é apresentado aos comentaristas, né? A cada comentarista que recebe o convite, ele já recebe o tema. Então, a CPAD encomenda uma revista e um livro com aquele tema. Então, nós recebemos o tema do trimestre e recebemos o título de cada lição para a gente saber qual é o fio condutor, né? O esquema, a organização do ensino durante aquele trimestre. E a partir do tema geral do trimestre e dos títulos das lições, aí o comentarista vai à Bíblia para extrair os textos bíblicos para o texto áureo, elabora a verdade prática, as leituras diárias e o comentário, a introdução e os 3 tópicos usuais, comuns da lição e a conclusão. Então, assim é feito aí todo esse trabalho. E, evidentemente, ainda depois segue para casa, que tem uma equipe preparada, balizada, doutrinária e teologicamente, para fazer a revisão de todo o material, para que possa chegar às mãos dos leitores com o menor número de erros possível, né? O ideal é que não haja nenhum, mas toda ação humana é sujeita a algum tipo de falha, de imperfeição, ainda que no campo da incompreensão. Então, esse tema ele me foi proposto, o nosso diretor de publicações, o pastor Alexandre Coelho, me repassou esse texto e eu me senti realmente muito desafiado, porque a antropologia bíblica, né, a antropologia é um tema muito profundo e também é complexo, porque existem muitas vertentes de pensamento em relação à constituição do ser humano, desde o campo filosófico, né, que debate isso desde o período da Grécia Antiga, antes da filosofia clássica, enfim, e ao longo da Idade Média, Idade Moderna, são diversos os pensadores e teólogos que debatem aí a constituição do corpo humano. Mas a Assembleia de Deus, nós, por graça de Deus, temos um corpo doutrinário muito sólido, muito bem fundamentado nas Escrituras, que defende com um lastro bíblico essa formação do homem dentro de um tríplice aspecto, que é a tricotomia, né? O corpo, a alma e o espírito. O corpo, a parte tangível, material, visível, prescrutável pela ciência, e a alma e o espírito, a parte imaterial, né? Com a qual a alma comunicamos com os homens, onde está a nossa personalidade, nossos sentimentos, nossa vontade, nossos pensamentos, e o espírito, que é a parte material, é o âmago do nosso ser, a parte mais profunda, através da qual nós nos comunicamos com Deus, temos sensibilidade espiritual, podemos adorar a Deus, cremos, né, através da fé gerada no espírito e naturalmente estendida a compreensão da nossa mente também, ou seja, a alma. E o crente pentecostal, se você me permite dizer, tem uma compreensão da tricotomia ainda mais minuciosa pelo fato de que a experiência pentecostal ela é essencialmente tricotômica, né? O apóstolo Paulo falando do batismo com o Espírito Santo, que o falar em línguas, quando nós falamos em línguas, o Espírito ora bem. Então, o Espírito que está orando. Mas a mente, que é a alma, né? A nossa capacidade de raciocínio, ela fica sem fruto. Então, nós temos aí a tricotomia de maneira muito clara na experiência pentecostal. Estamos articulando com a língua, com o corpo, mas é o Espírito que está orando, a comunicação é direta do Espírito de Deus com o nosso Espírito. E a nossa alma não tem compreensão, exceto se houver a interpretação das línguas. Então, é uma das facetas ou dos exemplos, e aí muito experiencial, a respeito da tricotomia. Então, o desafio foi grande, mas Deus me deu a graça de desenvolver as 13 lições, de maneira que eu acredito que tenha alcançado aí os irmãos de maneira, pelo menos, razoavelmente satisfatória. Com certeza, pastor, com certeza. É uma obra incrível. Nós temos aqui, observando o livro em minhas mãos, quarto trimestre de 2025, são 13 lições. Domingo que vem agora, que será dia 9 de novembro, iremos, portanto, para a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. O senhor quer dar uma introdução aqui para a gente?
brevemente, óbvio, nosso tempo aqui é bem apertado, sobre o que vamos estudar neste próximo domingo. É a lição 6, né, de 13, portanto já estamos aí na metade deste tema corpo, alma e espírito, pastor Silas. O trimestre foi organizado da seguinte forma: a primeira lição, como sempre, é uma lição introdutória, uma lição panorâmica, dá um panorama do trimestre inteiro. Então, nele nós fizemos uma síntese do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito. Na lição passada, a lição 5, nós começamos então o estudo da alma propriamente dita e fizemos uma abordagem geral do que é a alma, né, da constituição da alma, a substância, a questão da imortalidade e materialidade da alma, enfim. E agora, a partir dessa lição, nós vamos tratar, lembrando que a questão da consciência, há aí uma divergência entre os teólogos, inclusive teólogos pentecostais, se a consciência é um atributo ou uma faculdade da alma, ou é uma função do espírito, né? Então, há teólogos que pensam das duas formas. Alguns consideram que a consciência é uma faculdade da alma ou uma função do espírito. De qualquer maneira, acredito que deve haver aí uma conjugação do espírito e da alma no que diz respeito ao funcionamento da consciência. A consciência é esse tribunal interior. Deus fez todo ser humano é constituído de uma consciência, uma capacidade própria, inata, ou seja, nós já nascemos com ela. É como um sensor que tem capacidade de aferir e julgar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, na lição, nós falamos da consciência antes da queda e depois da queda. Antes da queda, a gente observa a consciência no fato de que o homem tinha capacidade de discernir entre as árvores do jardim que eram permitidas e a árvore que era proibida. Então, isso é uma questão de consciência, a capacidade de discernir entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado. É um juízo ético, moral e espiritual. Depois da queda, evidentemente, a imagem do homem foi deformada, mas não foi desfigurada. Nós temos a consciência, e a consciência é formada, primeiro, por essa lei moral que Deus escreve no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, trata disso. Todo ser humano tem uma lei moral escrita no coração. No âmbito do direito, nós chamamos isso de direito natural. Todo ser humano tem dentro de si um direito natural. Com o avançar das civilizações, esse direito natural foi sendo codificado desde as sociedades antigas, sumérias, acadianas, que os homens, com base nesse direito natural, nesse senso moral que Deus colocou dentro de cada um, começou a escrever, né? Então, leis ligadas à proteção da vida, por exemplo, né? Lei para punir os homicidas, lei para garantir a liberdade, lei para garantir o direito de propriedade. E nós temos a maior das leis, né? Que é o Decálogo, que é uma lei divina. No Decálogo, Deus, então, cristaliza, ele mesmo escreve, positiva essas leis que já estavam dentro da consciência do ser humano. Então, nós temos a lei de Deus. E nós temos outras fontes também de leis, que são os pais. Deus dá autoridades aos pais para que os pais estabeleçam leis no âmbito familiar. Nós temos as autoridades constituídas no Estado. Romanos 13 diz que as autoridades são constituídas por Deus. Então nós temos as leis positivadas, as leis civis, leis penais, às quais nós temos que nos submeter. E a consciência nossa, independente da autoridade saber ou não saber, ela já nos acusa ou nos defende. A importância também da consciência nesse aspecto defensivo. Quando nós somos acusados de algo que nós temos consciência que não fizemos, a consciência, portanto, nos defende. Agora, quando nós o fizemos, ela nos acusa. E, por fim, a gente analisa que a consciência ela não é infalível, porque a consciência humana ela pode ficar cauterizada, né? É como uma parte do corpo que é queimada e perde a sensibilidade. Então, às vezes, a consciência perde a sensibilidade. Por isso, há muitas pessoas que cometem o erro, mas a consciência está cauterizada, não há mais sensibilidade. Por isso que nós temos que depender sempre do crivo da palavra de Deus. Não é aquilo que nós achamos que é certo ou errado, mas aquilo que está na palavra de Deus. E, além disso, devemos nos submeter a Ele em oração,
para que ele possa sondar o nosso interior. Como o salmista Davi orava, para que o Senhor mostrasse os seus pecados, inclusive aqueles que lhes eram ocultos, né? Porque assim fazendo, nós vamos conhecer a lei de Deus na sua perfeição, através da consciência e através também daquilo que não estiver ao alcance da consciência e for revelado por Deus no nosso interior pelo seu Espírito. Então é o que nós tratamos, em síntese, na lição do próximo domingo. Muito bom, estamos batendo um papo com o professor Silas Queiroz, ele que é um dos comentaristas da revista de escola dominical, edição que está em curso nesse momento, tema Corpo, Alma e Espírito, lançamento da editora CPAD. Próximo domingo, lição de número 6, todos devem estar participando aí na sua igreja, acompanhando esse tema que vai trazer muito enriquecimento e crescimento espiritual para você, para a sua família também. Vamos falar um pouquinho sobre algumas de suas outras obras, pastor, o senhor me permite? O livro Maturidade Espiritual do Líder, ele trata de um tema também muito importante, relevante. Nós temos líderes em diversas áreas, né? Seja na igreja, na vida profissional, no mercado profissional, na família também. Eu penso que este livro ele vai ser muito importante para essas lideranças. E a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte, ele trata questões relacionadas à liderança no ministério. No capítulo 4, o senhor fala sobre o contentamento. Que prejuízos a falta de contentamento pode trazer para o líder? Ou seja, a frustração, né? Muitos líderes não estão satisfeitos com aquilo que tem em suas mãos. Fala um pouquinho desse tema para a gente agora, professor, por favor. Então, maturidade espiritual do líder, ele já está, por graça de Deus, na sua terceira impressão. Eu tenho recebido testemunhos de diversos pastores de diversas partes do Brasil, alguns que têm incentivado, adotado, inclusive para estudo no ministério, alguns que têm feito, inclusive, seminários base nesse livro da maturidade. E nele nós abordamos um aspecto geral da liderança à luz da Bíblia Sagrada. Cada capítulo desse está ancorado num exemplo de um vulto da Bíblia. Se você me permite, no primeiro capítulo, na verdade, é uma abordagem geral. Eu falo da necessidade de líderes maduros, né? Há uma tendência em haver uma precipitação, uma multiplicidade de concessões de títulos de liderança sem que haja maturidade correspondente para a investidura. E a Bíblia é clara em dizer que a gente precisa esperar o tempo, né? Então a gente trata disso. Aí o capítulo 2 eu menciono o exemplo de Moisés convivendo com a chamada. Ele se precipitou, né, aos 40 anos, imaginou estar pronto, mas precisou de mais 40. Então a gente, mesmo sendo chamado, temos que conviver com a maturação dessa chamada. Capítulo 3, convivendo com hostilidades e rejeições, eu menciono aqui o exemplo de Davi, que foi ungido rei aos 17 anos, mas só aos 30 assumiu a primeira parte do seu reinado e aí 7 anos depois a segunda. E nesse intervalo de tempo, ele enfrentou muitas hostilidades, muitas rejeições, né? O rei Saul tentou matá-lo por diversas vezes e ele teve que suportar tudo isso com muita serenidade, sofrendo, evidentemente, mas confiando em Deus. E o capítulo 4 que você menciona, aprendendo o contentamento, eu menciono Paulo, quando Paulo disse que estava instruído em todas as coisas, né? Aprendeu a ter fartura, mas também a padecer necessidade. Há muito histrionismo, às vezes, na liderança, né? Exigências exacerbadas, exigência de honra. Lógico que nós temos que honrar, mas honra não se exige, honra se recebe. Exigência de tratamentos, né? Às vezes de cantores, de pregadores, que a gente ouve algumas histórias que são até bizarras, de exigências totalmente desproporcionais. Eu acho que o servo de Deus tem que receber aquilo que lhe é dado com alegria, e se porventura não receber aquilo que espera, tem que aprender o contentamento. A gente tem que aprender a fartura, mas aprender a padecer necessidade. Talvez o pastor numa igreja vai ser muito honrado, mas no outro ele vai ter alguma dificuldade, então ele tem que saber conviver com todas as situações. Então ele tem que aprender o contentamento para que não fique amargurado, frustrado no ministério, reclamando. Eu tenho dito particularmente que eu fico assim um pouco
decepcionado e às vezes triste com algumas pessoas que a gente vê reclamando muito do ministério. O ministério é uma honra, é uma grande oportunidade. Nem sempre receberemos aquilo que nós talvez esperamos, talvez temos que ter menos expectativa, que há muita expectativa produz frustração, e aquilo que Deus tiver reservado para nós, nós vamos receber, né? Então, aprender o contentamento, eu acho que isso se aplica a todo mundo, e se você me permite, os pais precisam ensinar os filhos, bem desde criança. As crianças precisam aprender a se contentar com o que elas têm. Por isso, os pais não podem dar tudo que as crianças querem, senão elas vão crescer achando que elas vão receber tudo o que elas querem em todo o tempo da vida e serão aí frustradas em muitas áreas da vida. Então, em síntese, é isso aí. E aí nós caminhamos até o capítulo 14, são 14 capítulos e eu não vou fazer a síntese dele aqui, certamente, em função, claro, do tempo que a gente dispõe, mas o capítulo 4, a ênfase é essa que eu tenho te apresentado. Ótimo, ótimo, muito bom esse ensinamento, a gente entender, né, que nem somente de cinza a nossa caminhada vai ser formada, vai ter horas que a gente vai encontrar um não e aquilo também serve para nos ensinar alguma coisa e aí crescermos com isso também. Muito bom, professor. É uma satisfação muito grande poder bater esse bate-papo com o senhor, recebê-lo aqui no programa Sala de Visita, assim como ter sido uma honra imensa conhecer autores da nossa editora CPAD, alguns que nós conhecemos apenas de nome e agora tendo a chance de poder ouvir e ver também aqui através da internet. Professor, eu quero te agradecer por esse tempo dedicado aqui a nós, a estar com a gente falando um pouco da sua experiência, do seu trabalho. Louvar a Deus pela sua vida e deixar aqui, claro, um convite aberto para que outras oportunidades aconteçam como essa, para a gente conversar sobre ministério, sobre as obras que Deus tem colocado aí em suas mãos através da CPAD. Aliás, se o senhor já tiver aí algum projeto em mente, se quiser dar um spoiler para a gente aqui, fique à vontade. Aproveito também para mencionar que pela CPAD também foi lançado o livro Jesus, o Filho de Deus, que é um livro sobre Cristologia, O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, um comentário de Ruth Ster, e o livro Sejam Firmes, que é um comentário das cartas pastorais. E está lá para apreciação da CPAD, para oportunamente, se aprovado e dentro da programação da casa, um livro, uma segunda versão, uma segunda obra sobre maturidade, né? Nesse primeiro livro, nós trabalhamos exemplos negativos, mas mais exemplos positivos. E neste outro livro que está ofertado lá para casa, nós estamos trabalhando mais exemplos negativos. Eu posso antecipar, por exemplo, com base em Josué, eu trato sobre a questão dos ciúmes do líder, né? Quando Josué demonstrou ciúme por Moisés e foi duramente repreendido por ele. Então, os liderados têm que ter maturidade. Respeitar o líder é fundamental, mas ter ciúmes dele não é razoável, é um pecado, né? É uma carnalidade. E aí tratamos sobre a idolatria da reputação com Aitofel, tratamos também da motivação do pregador com base no exemplo de Jonas, e tratamos no cuidado que o líder tem de permanecer íntegro até o fim da sua jornada, com base no exemplo de Noé, né? Plantou uma vinha, se embebedou com ela e ficou nu, enfim. Então, são alguns exemplos, dentre vários outros, que nós trabalhamos nesse livro, que também é sobre maturidade, não com o mesmo título, né? E está lá na casa, e permitindo Deus, se passar pelo crivo da nossa casa e for publicado, ficarei muito agradecido. Agradeço a você, irmão Márcio Melo, pelo honroso convite, toda a direção da Rádio FM de São Paulo, Ministério do Belém, onde já tive a grata satisfação de estar algumas vezes, ser muito bem recebido pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, a quem deixo meu respeito, meu abraço e gratidão, ao pastor José Wellington Costa Júnior, que também já pude estar com ele aí em vários outros lugares, e uma vez mais saudar o irmão Ronaldo e toda a equipe da CPAD. Muito obrigado, muito agradecido, honrado, e cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo e que também assistindo, né, esse trabalho que está sendo feito aqui, essa entrevista que você conduziu, aí inclusive com tenacidade e muita maestria. Obrigado, um forte abraço.
Obrigado, professor Silas Queiroz. Deus abençoe imensamente sua vida e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado você também que está ligado com a gente aqui no Sala de Visita. Fique acompanhando, deixe seu comentário aqui para quem está no YouTube ou mande seu recado para quem está com a gente pelas redes sociais ou pelo rádio. O WhatsApp é o 11 20810475. A gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Até mais.